Tamo de volta e a doutora Maura Neves já está aqui prontinha para tirar todas as nossas dúvidas sobre adenoide. Mitos e verdades sobre adenoide. Tem alguma perguntinha? Mande pra gente pelo @vocêbonitatv. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito obrigada por tirar nossas dúvidas e esclarecer tudo sobre esse assunto. Antes de mais nada, vamos explicar o que é adenoide? Vamos. Acho que é um bom começo, Um bom começo, né? Então, assim, todo mundo conhece a adenoide como a carne esponjosa, tá? Então, esse é o nome popular. Então, se alguém falar assim, eu tenho carne esponjosa, gente, adenoide. Certo. Por que a gente chama ela assim? Por que ficou com esse nome popular de carne esponjosa? Porque ela parece realmente uma esponjinha. Ela não é uma coisa sólida como, por exemplo, o osso, tá? E como a esponja, quando ela incha, a esponja quando incha de água, ela fica mais robusta. Fica. Né? A adenoide, no caso, ela incha de sangue, porque ela tem uma grande quantidade de sangue dentro. Então, ela incha e por isso que chamaram de carne esponjosa. Entendi. Porque ela pode aumentar de tamanho. E ela fica onde? Ela fica no fundo do nosso nariz, precisamente nesta posição aqui, ó, bem aqui nesta região do fundo do nariz. Então, quando nós vamos respirar, o ar entra por aqui, pelo nariz, tá? Pelas narinas, passa e é aquecido nessa região do meio do nariz e passa aqui pelo fundo, descendo para a região da garganta. Então, ela fica bem aqui. Bem nesta posição. Então, parte. quando ela fica mais inchada e aumentada, ela acaba ocupando um pedaço grande desta região aqui no fundo do nariz, que nós chamamos de rinofaringe. Por isso a dificuldade em respirar quando você tem algum problema com adenoide. Exatamente. Fica difícil respirar. E aí, por isso que o nariz entope. E qual que é a função dela? Então, ela fica nesta região, inicialmente aqui no fundo do nariz, porque ela tem uma função de defesa inicial. Então, quando você respira pelo nariz e puxa esse ar, a gente inala vírus, bactéria, poluentes, então tudo isso é inalado. Uma parte é filtrada pelos pelos do nariz que ficam aqui, pelo muco do nariz ao longo do nariz e a nossa central, a grande central de anticorpos, vamos dizer assim, nossa defesa fica ao longo do nariz, mas principalmente aqui no fundo, na adenoide. Entendi. Então a função principal dela é defesa. É defender. Entendi. Tá? Bacana. Vamos começar então, agora que já entendemos o que é adenoide, onde ela fica e para que ela serve, com os mitos e verdades sobre esse assunto. Vamos colocar então o primeiro mito ou verdade na tela. Nem todo mundo tem adenoide. Isso é mito ou é verdade? É mito. É mito. É mito, porque todos nós temos adenoide. Nós nascemos com esse tecido na posição aqui na rinofaringe, tá? Então, essa função inicial de defesa todos nós temos. Então, a gente fala assim, mas eu não tenho carne esponjosa. Talvez não tenha carne esponjosa como a gente conhece popularmente, classicamente. O problema da carne esponjosa que é o nariz tampado, mas a adenoide todo mundo tem. Então, você tem adenoide, não tem a carne esponjosa porque a sua adenoide está bem. É isso, então? Mais ou menos. É mais ou menos? As pessoas se notam, elas se percebem do problema quando tem o nariz tampado. E quando o nariz está tampado, ela automaticamente fala, eu tenho carne esponjosa. Mas a adenoide já está lá. Entendi. Ela só pode ter inchado um pouquinho, ou o próprio nariz inchado um pouquinho. Então, os dois, eles é o mesmo nome para a mesma coisa. São sinônimos. Certo. Tá? Perfeito. Então, todo mundo tem. Todo mundo tem. Próxima perguntinha, então é mito. Nem todo mundo tem adenoide. Mito, todo mundo tem adenoide. Próximo mito ou verdade. Adenoide pode causar infecções? Mito ou verdade? Então, a adenoide, ela é uma central de defesa. Ela não é a causa da infecção, mas ela se infecciona, tá? Então, quando é que a gente pode ter? Que infecções que ela pode gerar? Ela pode facilitar uma infecção de ouvido, pode facilitar uma sinusite, tá? Então, ela gera outras infecções. Ela não é a causa das infecções. Então, ela causa infecções? Para mim, é um mito. A adenoide, ela é a defesa, mas ela precipita outras infecções pela posição dela. Se a gente olhar aqui, olha só, como ela fica aqui no fundo, aqui nessa posição, esse bojudinho aqui, é a comunicação do ouvido com o fundo da garganta. Todo mundo sabe
desentupir o ouvido quando a gente está no avião ou indo para a praia, né? Então a gente joga ar por essa estrutura. A adenoide, ela pode crescer em cima e tapar esse buraquinho. Entendi. Por isso que ela tem uma relação tão próxima com o ouvido e dar infecção nessa posição. Então ela não causa, mas pode acontecer. Ela facilita. Exatamente. Certo. Então é um mito. Ela facilita. Corrigindo a frase, seria adenoide pode facilitar infecções e não causar. Vamos colocar o próximo mito e verdade na tela sobre adenoides. E aí, tem alguma dúvida? Manda pra gente também, que daqui a pouquinho a doutora vai responder a sua dúvida. Mande pelo @vocêbonitatv. E agora, adenoide aumentada pode causar problemas de audição? Não responda, doutora, eu vou dar um recadinho e volto já. E você aí em casa pode ficar pensando, será que é mito ou será que é verdade? Daqui a pouquinho eu respondo pra você. Nós vamos responder agora se é mito ou verdade. Adenoide aumentada pode causar problemas de audição? E aí, doutora, pode? Pode. Pode. Essa é verdade. Essa é verdade, então. E eu já estava dando uma dica um pouquinho agora antes, né? Justamente pela posição que a adenoide ocupa, lá no fundo do nariz. Ele fica perto da tuba auditiva. Então, especialmente nas crianças, tá? Que tem é a faixa etária que tem a adenoide aumentada. Então, você pode ter problemas de otites e otite secretora, é otite serosa. Quando a criança não tem aquela dor de ouvido, mas ela fica com secreção dentro do tímpano, tá? Atrás do tímpano, e não ouve bem. E aí ela pode apresentar alguns problemas de desenvolvimento, de aquisição de linguagem, atraso de alfabetização. Então é muito típico na faixa etária das crianças o problema auditivo pela adenoide. E aí, como tratar esse problema auditivo causado pela adenoide? Então, a gente inicialmente começa com medicações por via oral, então antibióticos, antialérgicos, anti-inflamatórios, tá? Para ver se a gente consegue tirar essa secreção espontaneamente de dentro do ouvido. Tá? Agora, quando, Pamela, a adenoide é muito grande, a criança já tem outras repercussões. Então, por exemplo, ela vai ter repercussão auditiva, mas ela possivelmente também não respira bem. Então, fica com a boquinha aberta, ronca à noite, né? Então, tem outros problemas e aí a gente parte para o tratamento cirúrgico. Tá. É lógico que não existe uma receita de bolo. Cada criança tem que ser avaliada individualmente para a gente fazer o tratamento ou clínico ou cirúrgico de acordo com a necessidade da criança. Eu não farei a perguntinha sobre como é viver sem adenoide, porque eu sei que nós falaremos sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então vamos continuar esse assunto. Se essa dúvida também é sua, daqui a pouquinho isso será respondido aqui nos mitos e verdades sobre a adenoide. Vamos para o próximo? Próximo mito e verdade na tela sobre a adenoide. Adenoide aumentada sempre tem que ser operada? Então, ó, vamos falar agora sobre a operação. E aí, tem ou não? Esse é o medo das mães, né? Mito. É mito. Ok? Lógico que, como eu falei antes, a gente tem que sempre avaliar a criança. O tratamento tem que ser feito pensando no melhor para a criança ou para o adolescente que ainda tem adenoide. Tá? Mas é mito, gente. Quando é que a adenoide que está um pouco aumentada é operada? Se a pessoa tem problemas por conta dessa adenoide. Sim. Então, se respira pela boca, se ronca à noite, se tem infecções decorrentes desse aumento da adenoide, que seriam otites, sinusites, basicamente as otites e as sinusites nas crianças pela adenoide. Que não se tratam com facilidade, aí você pensaria então em no tratamento cirúrgico, que é assim, você trata, daí 1, 2 meses e volta. Tá de novo, aí toma outro antibiótico, aí dá 1, 2 meses, pimba, tá de novo. É o mesmo com amígdalas, né? Exatamente. Que você trata, tem sempre dor de garganta. Trata, tem dor de garganta. Isso. Na verdade, agora que você falou da amígdala, a amígdala e a adenoide são tecidos que são irmãos, entre aspas. É o mesmo tecido, tá? Com a mesma função, mas numa posição diferente. Então, a adenoide, ela fica aqui, ó, como eu mostrei para vocês, aqui. Tá. E as amígdalas ficam dentro da boca. Então, elas estariam aqui, ó, gente, do lado da campainha. Por isso que a gente consegue ver a amígdala abrindo a boca, mas não consegue ver a adenoide, porque ela tá atrás.
Isso, atrás do nariz, no fundão, né? do nariz. Fundão do nariz. Exatamente. E por que a amígdala, então, está aqui embaixo na boca, se ela é igual à adenoide? Porque a adenoide faz a defesa inicial do que a gente inala, do que a gente respira. E a amígdala teria uma função inicial de defender aquilo que entra pela boca. São duas barreiras de proteção. Exatamente, são duas barreiras Nosso iniciais. corpo é muito inteligente. Ele é inteligente. Nossa, é muito inteligente. Que legal. Nós temos agora uma perguntinha que foi enviada pelo @VocêBonitaTV, pelo nosso Insta. Vamos conferir o que o pessoal de casa quer saber. Pergunta da Dai. Como diferenciar rinite de adenoide? E aí? Eu entendi a pergunta dela, porque assim, todo mundo fala assim, eu tenho carne esponjosa, e rinite muitas vezes fala, eu tô com a carne esponjosa atacada, ou eu tô com a rinite atacada. O que acontece é que ambas vão dar pra gente nariz tampado, e o nariz entupido tem vários diagnósticos diferenciais entre rinite e adenoide. Mas a rinite, ela tem alguns outros sintomas que a adenoide não tem. Então, por exemplo, a rinite, quando ela é alérgica, ela tem coceira, espirros, nariz escorrendo, o que só o aumento da adenoide não dá. Ah, entendi. Tá? Agora, quem tem uma adenoide aumentada, pode ter rinite também? Pode. Tá? Especialmente porque a gente pode ter rinite e todo mundo tem adenoide. Algumas pessoas têm rinite, outras não, mas todos nós temos adenoide. Então, como diferenciar um do outro? Pelos sintomas clínicos. A adenoide vai dar só nariz tampado e a rinite vai dar o nariz tampado, coceira, espirros e o nariz escorrendo. E a dor de cabeça que às vezes é causada por conta do nariz tapado, desse desconforto, as duas podem dar, tanto a rinite quanto a adenoide? Adenoide não dá. A adenoide só dá isso se ela tiver com alguma infecção. Entendi. Que aí vai ter um catarro que é mais amarelado junto, vai ter febre, tá? Que são os outros sintomas, mas sintomas de infecção. A rinite, diferente de infecção, é uma inflamação. Qual que é a diferença? Uma tem bactéria, vírus, precisa de remédio. A rinite é alergia, são outros medicamentos, tá? Então, eu falo para os meus pacientes assim, gente, rinite não tem bicho. Sinusite tem bicho, tá? Que precisa tratar, porque aí fica mais fácil de entender. Fica mais fácil de entender. Tá? E entendermos também a diferença da adenoide e da rinite. Exatamente. E temos mais uma perguntinha agora, vamos conferir então. O pessoal de casa está cheio de dúvidas, doutora, normal, mas né? as crianças, né? Esses Poxa vida. assuntos são bem problemáticos, né? Vamos lá, pergunta da Roberta. A partir de qual idade a criança pode operar a adenoide? Tem idade para isso? Entre nós médicos, a gente não gosta muito, a gente tenta protelar um pouco a cirurgia. Por quê? Porque quando a criança é muito pequena, tem uma chance, por conta do tecido, do sistema imunológico, dessa adenoide voltar. Ah, ela pode voltar? Pode. Ela pode crescer novamente, tá? Mas não tem uma idade fixa para isso. Certo. Por quê? Porque o objetivo da medicina é tratar a criança. A gente não pode ficar se prendendo tanto à idade. Ah, ele é muito pequenininho, ah, ele é muito grande, ah, não operou de pequeno. Então, assim, a gente trata o sintoma. Se a adenoide está presente e com remédios a gente não consegue melhorar a qualidade de vida e a criança está lá, que não dorme bem, que tem infecção, então a gente parte para um procedimento que seja resolutivo para tentar ajudar aquela criança o mais rápido possível. E sempre esclarecendo, né, que se a criança opera muito cedo, você pode ter uma volta dessa adenoide, especialmente nas crianças que são muito alérgicas. Entendi. Então, operar não significa que você não terá esse problema de novo. Exatamente. E você fala bastante em crianças. Adultos não têm problema com adenoide? O que acontece com a adenoide, Pamela, é assim. Ele é um tecido que está lá naquela região da boca e da rinofaringe, no fundo do nariz e dentro da boca, e que ela tem a função principal de defesa na 6 anos, depois que a gente entra na pré-adolescência, esse tecido, ele perde a função, ele começa a diminuir de tamanho e a medula óssea assume totalmente a defesa do organismo junto com os gânglios que a gente tem espalhados. Então, ele não tem tanta função. Algumas pessoas ainda preservam esse tecido, mas assim, se ele está presente na idade adulta, muitas vezes ele causa obstrução. Então a pessoa não respira bem. Entendi. Tá? Então é mais difícil a gente ter adultos com amígdala grande, por exemplo. Alguns ainda têm amígdala grande, mas a grande maioria que não, assim, se não foi operado, né, tem amígdala e adenoide, que são grandes às vezes na infância. Então por volta dos 3 a 5 anos é quando
ela fica muito maior, então ela cresce mais do que a criança cresce. Então, nesse momento, ela pode dar realmente alguns problemas de obstrução. Então, entre 3 e 5 aninhos é uma média, gente. Medicina não é 2 mais 2, tá? Sai para 5, 3, às vezes um ano e meio, vai para lá, um pouquinho para cá, tá? E depois disso, ela vai sumindo, vai diminuindo. Então, muitas vezes, quando a gente acompanha, quando as crianças acompanham com o pediatra, o próprio pediatra fala, ah, não opera, deixa, isso vai passar. Se a gente observar mesmo, com o crescimento, a tendência é ela sumir. Porém, ela vai sumir com 6, 7, 8 anos. E a criança vai estar com aquele problema por o quê? Por 1 ano, 2 anos, vários meses, exatamente. Né? Então, é tudo uma questão, aí a gente volta de novo. Vai operar, não vai operar, quando opera? É tudo uma questão de ver se a criança precisa, é qualidade de vida. Né? Então, dormir bem, não ter infecção, ter uma infância tranquila e sem precisar tomar tantas medicações, é qualidade de vida. Então, a gente avalia caso a caso. Entendi. Por isso que é bom que você converse com um excelente profissional que te auxilie nesse momento. Vamos colocar, então, mais um mito e verdade na tela. Daqui a pouquinho a gente volta a responder outras perguntas enviadas pelo nosso Insta, tá? Alergia piora a adenoide? Adenoide. A pergunta é, alergia piora a adenoide? Mito ou verdade? Verdade. Verdade. Esse eu acertei. Esse eu imaginei que piorava mesmo. Então, é justamente por conta de tudo isso que a gente veio conversando, né? A adenoide é uma central de células de defesa do organismo. Então, tudo que muda a defesa do organismo, que muda a nossa imunidade, vai causar uma repercussão naquela região. Então, quem tem alergia tem uma sensibilidade imunológica àquilo que ela inala. Então, uma alergia à poeira, ácaros, fungos. Então, essa alergia vai causar uma inflamação em toda a região aqui do nosso nariz. Tá. Então, inflamando aqui, a gente vai inflamar aqui no fundo também. Então, a adenoide vai aumentar um pouquinho de tamanho por conta também da alergia. E quando a gente opera as crianças que são mais jovens, a criança menor, tá? Que já é uma criança que tem o pai e a mãe alérgicos, que tem uma chance maior de ser alérgica também, essa criança tem uma chance maior de voltar a ter algum problema com a adenoide. Não é 100%. Tá? Como eu falei, aqui é medicina, o 2 mais 2 dá 5 às vezes. Não é sempre uma fórmula exata, né? Não. Mas assim, nos alérgicos a tendência é da adenoide ser maior e dar mais trabalho. E depois que a gente opera, ela também pode voltar. E quando eu opero a adenoide nessa infância, eu não estou tirando a proteção da criança? Então, o organismo ele é esperto o suficiente para resolver isso, me proteger de uma outra forma? Como é que funciona? Graças a Deus, Pamela, essa pergunta que você fez é ótima, porque muitos pacientes me perguntam no consultório isso, e eu acho que é uma coisa muito importante para a gente desmistificar a cirurgia, se opera ou não opera. Então, esse é um fator que a gente esquece. O organismo, ele é inteligente o suficiente para a gente mudar a nossa central de defesa, tá certo? E o organismo fazer toda a sua defesa sem adenoide e sem amígdala. Tanto é que nós temos provas disso. Quantas crianças não foram operadas de amígdala e adenoide e estão por aí vivendo muito bem, obrigada. Não é verdade? Sim. Então, assim, na medicina, no período que a gente vê de cirurgia, a gente teve grandes fases, né? Uma fase que operava e o irmão mais velho para operar, já operava os dois, todo mundo junto. Depois chegou uma fase que não se operava amígdala e adenoide de jeito nenhum, porque, meu Deus, vai acabar com a defesa do organismo. E hoje, acho que a gente conseguiu chegar no meio termo, num bom senso. A gente opera quem precisa. Exato. E quem precisa? Quem tem infecção, então se a adenoide ou a amígdala tem infecções de repetição, então muitas infecções em um certo período de tempo, ou se ela causa um nariz entupido. Então, para dormir, a criança fica lá roncando, com a boca aberta, tem dificuldade respiratória. E aí, lembrando que a dificuldade respiratória vai repercutir tanto no sono e no desenvolvimento escolar, às vezes, da criança, quanto no desenvolvimento crâniofacial. Então, quem respira pela boca vai ter uma chance maior de ter o dente entortando, tá? Infecções na garganta, de amígdala, então cáries dentárias. Então, a gente faz uma prevenção de tudo isso. Entendi. Maravilha. Tá? Nós temos mais uma perguntinha. Vamos responder, então, uma pergunta enviada pelo @VocêBonitaTV.
perguntinha dos nossos telespectadores. O que é que eles querem saber em casa sobre isso? Eu tenho mais uma perguntinha pra você, que é uma curiosidade, na verdade. Mas vamos lá, pergunta da Mariana, de São Paulo. Todo dia meu nariz sangra. Pode ser algum problema na adenoide? Olha, Mariana, primeiro, obrigada pela pergunta. Muito obrigada, Mariana. Não, dificilmente a adenoide sangra. E quando ela sangra, muitas vezes ela vai sangrar para a garganta, porque como ela fica aqui no fundinho do nariz, se sangrar, ela vai sangrar aqui para baixo. Esse sangramento... O sangue não voltaria, né, para fora do nariz. É mais difícil esse sangue voltar para cá, tá? Sair para cá, é mais fácil sair por aqui, por baixo, tá certo? Agora, o sangramento no nariz, diário, muito provavelmente é nessa região aqui, ó. Nesse outro desenho, a gente consegue ver, tá? O septo nasal. Tá? Sim. E nessa região, bem aqui na frente, ó, aqui, todo esse lado, desculpa o lado errado, bem aqui na ponta do nariz, a gente tem o encontro de vários vasos sanguíneos. Então, os vasos, eles vêm nessa posição e nessa posição. E essa região aqui da frente é uma região em que a gente, às vezes, alcança com o nosso dedinho, sem querer. Tá? Entendi, então, doutora. leva alguns machucados. Então, certo. Os sangramentos diários, eles são, na maioria das vezes, por trauma digital. Tá? Uma outra causa é alguma lesão nessa região, por uma rinite, por um resfriado. Então, aquela região pode ter feito um machucado, tá? E como passa muito ar naquela região, a casca não fica estável, tá? E aí você tem um sangramento que fica sangra, para. Então, normalmente, Mariana, é bem aqui na pontinha do nariz. Então tá não bom? é problema na adenoide não que é você adenoide. tem por esse motivo do sangramento. É mais comum problema na adenoide ou é mais comum problema na amígdala? Inflamações? Eles são tecidos iguais. Então, certo. Quando um tem problema, o outro normalmente também tem. Então se eu tenho em um, eu terei no outro, provavelmente. Isso. Na maioria das vezes, é muito difícil a gente ter, por exemplo, uma criança que tem uma amígdala muito grandona, com muita infecção, e uma adenoide pequenininha, tá? Normalmente, quando uma é grande, a outra também é grande. Doutora, tenho várias perguntas para você, mas infelizmente nosso tempo acabou. Vou deixar então o seu contato, Muito que obrigada. é medprimos.com.br ou o Instagram, @medprimos, doutora Maura Neves, otorrinolaringologista. Muito obrigada, doutora. Muito Volte obrigada, sempre. Pamela. Muito obrigada. Carol vai adorar te receber para tirar outras dúvidas nossas. Muito obrigada. Viu?